Olá, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta, por gentileza, ao e-mail direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. E assim temos feito com uma série de e-mails que temos recebido, em que as pessoas nos aconselham a tratar de determinados assuntos jurídicos, incentivando a presença de alguns convidados aqui. Então temos feito isso com bastante prazer. Mas a minha convidada de hoje é Simone Machado de Azevedo e Souza. A Simone é especialista em criminologia, políticas criminais e segurança. É profissionalmente, não, Simone, técnica superior penitenciária, advogada da SUSEP. Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite, professor. Eu te convidei para falar um pouquinho sobre administração carcerária, gestão carcerária, que é um tema complexo. Esse acredito que seja um tema que tenha a sua complexidade. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, acadêmica. Tu sempre te interessou pela área do direito penal, do processo penal. Como foi isso para ti? Porque, claro, geralmente acontece isso, né? Na universidade a gente tem algumas tendências e depois acaba profissionalmente seguindo aquilo. Exatamente, foi isso que acabou acontecendo comigo. Eu sou formada pela Universidade Federal de Rio Grande, a FURG, da turma de 2008. Desde o início eu me identifiquei, na minha universidade existia a monografia de primeiro-anista, além da famosa TCC. Sim. E desde o início a minha monografia de primeiro ano foi sobre sistema penitenciário, as disparidades. Era um assunto sempre que me envolveu muito, eu sempre me identifiquei muito com o assunto de crime, com direito penal, processual penal. E hoje acabei voltando às origens e indo para a execução penal. Eu tive um tempo, logo que formada, eu fui assessora de juiz do Fórum de Pinheiro Machado. Trabalhei por cerca de 2 anos também aqui na comarca de Santa Maria, junto à Terceira Vara Criminal IVEC, como assessora de juiz. Acabei prestando concurso para a SUSEP. E em 2013 fui aprovada e nomeada e acabei vindo lotada para o Presídio Regional de Santa Maria, onde exerço as minhas atividades desde então. Simone, antes da gente entrar no foco, né, dessa conversa de hoje, a sociedade e as pessoas até do mundo jurídico, elas costumam fazer muitas críticas sobre a própria lei de execução penal, né? Às vezes as pessoas não entendem por que o sujeito lá condenado por um tempo X, cumpre 1/6 da pena e já é posto em liberdade. Qual é a tua concepção sobre isso, trabalhando ali dentro? Assim, como é que tu vê esse sistema? É um sistema que, na tua opinião, ele funciona da forma como está? Ou seria necessário dar uma repaginada, uma oxigenada nisso? Na verdade, o tema do sistema penitenciário é um tema muito árduo, porque a sociedade está interessada atualmente muito mais numa vingança do que na questão da punição, do que focando na ressocialização. A Superintendência de Serviços Penitenciários, por determinação de execução da Lei de Execução Penal, determina que a pena, além de caráter punitivo, tem um caráter de ressocialização, além do caráter retributivo, né? Tem aquele caráter de ressocializar o indivíduo. A gente não pode esquecer, e eu acho que hoje em dia a sociedade tem esquecido deste ponto, aquela pessoa vai retornar para a sociedade, um momento ou outro. Aqui no Brasil não existe pena perpétua. Então, essa pessoa vai voltar e tem que voltar uma pessoa melhor. Atualmente, o nosso sistema penitenciário não tem conseguido isso. Por mais que seja a meta, não está sendo alcançado. E cada vez mais está havendo um enrijecimento das leis, cada vez se quer prender mais, prender por mais tempo. Quando se trata de crime hediondo, por exemplo, se a pessoa for reincidente, ela pode ficar até 3/5. Existe muito senso comum e aqueles mitos que vão se perpetuando pela sociedade e as pessoas transformam. Hoje em dia no Brasil se prende muito alguns crimes que são selecionados, é parte da população. Não é a seletividade do sistema penal que a gente fala, né, do sistema prisional. A gente escolhe quem prende. E isso eu não entendo como justiça. Uma justiça é prender quem comete uma transgressão à lei e não escolher quais tipos de transgressões. Agora, é nítida a insuficiência de investimento de recursos nesse sistema, né? Isso é uma coisa tradicional no Brasil, não é um privilégio só do estado do Rio Grande do Sul. Isso pode ser aplicado ao Brasil inteiro. A gente vê na televisão notícias sobre, né, o desinvestimento, principalmente ali pela região do Nordeste e tal, aquela uma região bem complicada, né, de gestão carcerária. E tu compactua disso? Tu achas que realmente assim seria necessário um investimento muito maior? E na tua concepção, por que não acontece isso?
O grande problema é que a sociedade clama, nós estamos muito carentes de vários investimentos. A sociedade clama por investimento em saúde, em educação, e acaba acontecendo de que o investimento em sistema penitenciário não é visto com bons olhos, não é uma causa que comove. E isso faz com que os governantes acabem diminuindo cada vez mais. A gente já tem sérios problemas, né, de questão de gestão, na administração pública, e de direcionar os investimentos. E, infelizmente, o sistema penitenciário não é um clamor da sociedade. As pessoas veem o sistema, veem as unidades prisionais como depósito de pessoas que não são bem-vindas na sociedade. E isso acaba piorando tudo. Isso acaba, e realmente, como o professor falou, o Brasil inteiro sofre esse tipo de pensamento, sofre esse tipo de consequência. E o que acontece é que, como eu falei, essas pessoas vão retornar à sociedade e vão voltar tão ruim ou piores do que estavam antes, porque elas não são tratadas com o mínimo de humanidade. Uhum. Se tenta hoje no Rio Grande do Sul, até o Rio Grande do Sul, em muitos aspectos, tem várias melhorias em comparativo com o Brasil. Nosso sistema, nossa região, por exemplo, não é uma região que sofre grandes consequências da superlotação. A gente consegue administrar as nossas casas prisionais, a região de Santa Maria, mantendo um mínimo. Os nossos recursos humanos são parcos, vivem fazendo... foi feito agora, há pouco tempo, um concurso para aumentar o número de agentes de fiscalização, os agentes penitenciários, mas... por mais que se desdobre, os investimentos nessa área ainda não são suficientes, infelizmente. Hoje o teu trabalho está mais focado no presídio, nas casas prisionais de mulheres, não, Simone? Sim. Aqui eu sou lotada no Presídio Regional de Santa Maria. Uhum. É o presídio que abriga o maior número de mulheres na região. Além das presas de Santa Maria, nós recebemos também presas de outras cidades vizinhas, aos quais não tem condição o estabelecimento prisional, está interditado para receber mulheres, como é o caso da cidade de Agudo, de Júlio de Castilhos, Restinga Seca. Várias pessoas, várias mulheres acabam vindo aqui para o presídio regional. Se eu te perguntasse assim, qual é a complexidade da gestão carcerária? Eu imagino que sejam várias, né? Realmente não deve ser um trabalho nada fácil, mas queria te ouvir um pouquinho falar sobre isso, porque, né, as pessoas que não têm contato nenhum com esse mundo, sim, devem ter curiosidade. É importante dizer que o nosso telespectador ele é formado basicamente, né, o grande número de pessoas que nos assistem são acadêmicos de curso de Direito, tá? Aqui da Unifra, de outras instituições também. Então, e já me perguntaram várias vezes sobre isso, claro, como eu não sou da área, também não trabalho com penal, mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Qual é a complexidade da administração carcerária? O que tem hoje, o que pode ser melhorado, como funciona? Eu acredito, professor, que o grande problema, a gente ainda sofre muito com problema estrutural, estrutura física dos estabelecimentos. Sim. As nossas leis cada vez mais querem prender. A massa carcerária aumenta em números, em um crescimento vertiginoso. As mulheres, por exemplo, no último relatório Infopem Estatísticas, que foi publicado pelo Departamento Penitenciário Nacional e Ministério da Justiça em 2014, demonstrou que o crescimento da massa carcerária do público feminino era mais de 526% entre os anos de 2000 a 2014. Nesse mesmo período, o aumento da massa carcerária masculina aumentou em nível de 220%. Então, o que está acontecendo é que nossas leis prendem mais, mas não existe um investimento de estrutura física. E não existe um investimento lá dentro. Porque senão, se tu indicar só como estrutura física, cada vez vai se construir mais e mais presídios, vamos prender mais e mais pessoas. Eu creio que também um grande problema é que nós tratamos a questão das drogas como questão de segurança pública, tão somente. E se esquece da questão de saúde pública. Hoje em dia, no nosso presídio aqui de Santa Maria, um levantamento feito ano passado, cerca de 70% das mulheres presas eram com envolvimento de tráfico, pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Então, enquanto se tratar o problema de tráfico de drogas como um problema somente de segurança pública, de polícia, vai se ter, e não vai ter investimento suficiente em estrutura física que seja capaz de combater ou de resolver esse problema. Sabes que antes de tu vir aqui eu dei uma consultada no site da SUSEP, e aliás fazia tempo que eu não fazia isso, né? E ali tem uns números bem interessantes, né? Ali, por exemplo, tem o número total de presos no estado do Rio Grande do Sul hoje, tá? Quem for acessar esse site, aliás eu recomendo porque é bem interessante, tem uma série de números
super esclarecedores ali. Essa população ela é composta por basicamente 36 mil e alguns, né, 36.500 por aí, apenados, tá? E desses 36.500 nós temos 34 mil e alguma coisa homens, 1.800 e poucas mulheres. Né? Tu achas que esse é um número cultural, é um número que tende a aumentar, ou há uma tradição que justifique esse número? Porque realmente a diferença é muito grande, né, entre homens e mulheres presas. Na verdade, esse número, a mulher é minoria. No levantamento ainda, esse de 2014, que eu citei o senhor, que foi o último levantamento publicado pelo Infopem Brasil inteiro, levantamento nacional, indica que as mulheres são minoria, em torno de 5% da população carcerária, 5,4%, são mulheres, o resto são homens. Aqui no estado do Rio Grande do Sul é ligeiramente maior o percentual, mas é em torno de 6% também. Só que a progressão que tem aumentado, como eu citei para o senhor, tem sido mais que o dobro de prisão de mulheres. Sim. Eu acredito que seja uma questão cultural, sim. A mulher, durante toda a nossa história cultural, ela nunca foi vista até pelo seu papel, pelo que é ligado ao estereótipo feminino, como cuidadora. O que é ligado ao feminino não sempre impediu o direito penal ver uma mulher como uma possível transgressora da lei. Isso rompe, a lei de romper com a lei, rompe também com um papel que é fornecido, que é determinado para a mulher dentro da sociedade ao longo dos séculos, como um papel de zelosa, de cuidadora, de mãe. E acaba acontecendo que a mulher, quando transgride a lei, ela transgride também para com o seu papel, com o papel que a sociedade espera que ela exerça. E acabou não sendo vista, foi impedido ao longo dos séculos, durante a criação do nosso sistema penitenciário também, o sistema penal, a mulher não poderia ser vista como uma transgressora. Simone, precisamos fazer um pequeno intervalo, coisa super rápida, pode ser? Claro. Então fique aí, nós já retornamos, é super rápido como disse. O mundo está em constante movimento. O futuro já começou? Você vai ficar parado ou vai ser a diferença? Pós-graduação do Centro Universitário Franciscano. Inscrições abertas para mestrado e doutorado em nanociências, mestrado e doutorado em ensino de ciências e matemática, mestrado em ensino de humanidades e linguagens, mestrado em ciências da saúde e da vida. Inscrições em unifra.br. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para as suas aspirações. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Minha convidada de hoje, já apresentei no primeiro bloco, a Simone Machado de Azevedo de Souza. A Simone é técnica superior penitenciária, advogada da SUSEP. Falávamos sobre o número de presos, né, na comparação entre homens e mulheres. Um outro dado da SUSEP que me chamou muita atenção foi a porcentagem, de presos em relação à sua instrução, ao seu grau de escolaridade. E ali eu pude verificar, claro que esse número não está separado entre homens e mulheres, tá? Mas 61% dos apenados no Rio Grande do Sul hoje têm um ensino fundamental incompleto. Isso é uma coisa que é perceptível assim no universo carcerário, vocês conversam sobre isso entre vocês, servidores, vamos chamar isso de falta de instrução mesmo, né? É uma coisa muito comum no universo do cárcere. Sim, nós identificamos as pessoas que normalmente acabam sendo encarceradas. Essas pessoas normalmente provêm de bairros pobres, e infelizmente ainda se seleciona quem é que vai ser preso. As leis existe uma grande luta nas leis para que seja presos pessoas ligadas ao tráfico, em razão dos efeitos que a droga traz, e acabou se trazendo essa questão muito mais para o campo da segurança pública, tentando se combater neste campo. E também os crimes contra o patrimônio. Esses crimes menores acabam sendo os selecionados e nesse público, nesse tipo de crime, acaba sendo as pessoas com baixa renda, com baixa escolaridade. Muitas pessoas, por exemplo, o tráfico, que é hoje o que mais prende no Brasil, o tráfico de drogas, a maior parte das pessoas que vêm presas, elas usam o tráfico como forma de subsistência, como forma ilícita, mas como forma de subsistência. Simone, considerando que no primeiro bloco eu te disse que grande parte dos nossos telespectadores são acadêmicos do curso de Direito, tá? Suponhamos que grande parte deles também tem a intenção de se transformar em técnico da SUSEP. Qual é o teu dia a dia? O que tu diria para eles? Assim?
Como é que é a tua rotina? Você chega lá, o que é a primeira coisa que você faz? Como o dia se desenvolve? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Bem, professora, o nosso exercício lá, nós trabalhamos em uma equipe multidisciplinar. Os técnicos superiores penitenciários, além do meu cargo como advogada, nós contamos também com assistência com serviço social, assistente social, uma psicóloga, nutricionista, enfermeiro, e nós tentamos trabalhar o mais multidisciplinar possível para atender as necessidades da prisão, das pessoas que estão recolhidas no nosso estabelecimento. Além das questões administrativas, a gente faz atendimento diretamente com a pessoa presa. Nós fornecemos atendimentos semanais, a defensoria faz a defesa, né, dessas pessoas, ou os advogados constituídos por elas, mas nós prestamos a assistência diária. Nós vamos, conversamos, explicamos, chegou um mandado, um oficial de justiça, nós explicamos o que é, como o senhor mesmo falou, essas pessoas têm baixa instrução, em sua grande parte. E são números apresentados pelo próprio site da SUSEP. E aí nós acabamos fazendo essa interpretação, fornecendo um serviço de assistência jurídica, bem como formulando peças, verificando os direitos, quais os direitos que essa pessoa possui, e fazendo todo o acompanhamento processual daqueles que ainda não são condenados em definitivo. Sabe que tu deve saber isso melhor do que eu, que é da área. O artigo 41 da Lei de Execução Penal, ele estabelece uma série de direitos em prol dos apenados, né? Ali, por exemplo, existe investimento em educação, em vestuário, etc. Como é que você vê na prática isso, né? Como é que isso está acontecendo na tua concepção? O Estado está sendo feliz aí na implementação desses direitos ou a gente está longe de um panorama em tese ideal aí para essa situação? Infelizmente, quando se trata desse sistema penitenciário, a nossa realidade é muito diferente do que a legislação prevê. Por mais que se faça um esforço, que as pessoas que trabalham, eu trabalho no presídio regional e no presídio, em cada estabelecimento existe uma realidade diferente. No presídio regional, que é o estabelecimento de onde eu venho, nós trabalhamos arduamente para tentar fornecer o mínimo possível para que os nossos reclusos tenham a dignidade, afinal eles estão sendo tão somente privados de liberdade. Todavia, os nossos esforços, por vezes, não são suficientes. Nós carecemos de ajuda, nós fazemos projetos, buscamos outras formas, não somente da administração direta de prover os nossos recursos, sim, mas parceria com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, arrecadação de verba do Poder Judiciário para implementar em obras. Nosso presídio regional, a gente tem investido atualmente em reformas das celas, porque o nosso presídio é misto. Ele, além de recolher as mulheres, sim, ele recolhe homens também, segregados de liberdade. Nós investimos fazendo reforma no pátio feminino há pouco tempo, agora estão sendo reformadas as células, a parte administrativa foi toda reformada. Muitas vezes, os próprios agentes penitenciários ou a equipe técnica fazem campanhas para arrecadar material que nós estejamos precisando. Isso é uma realidade que nós vivemos. Infelizmente, não existe uma cultura de investimento, não é visto com bons olhos, nem mesmo pela sociedade, o investimento dentro desse sistema. O que me chamou mais a atenção desse artigo aí foram as palavras educação e trabalho, né, como um direito do apenado, do preso. Exato. Você vê isso, você não vê, tu acha que a gente está longe de chegar numa situação confortável em relação a isso, porque se o legislador optou por essas expressões, sim, quando instituiu a lei, obviamente que era desejo da sociedade isso, né? É importante dizer isso, porque às vezes as pessoas elas não sabem de onde as coisas vêm, né? E existem padrões estabelecidos pela comunidade. Independente da gente aceitar ou não determinado padrão, o legislador, por intermédio da sociedade, ele resolveu agregar essas palavras num texto legal, né? Uma lei como qualquer outra, uma lei federal, e aí, bom, incumbe ao Estado, então, a preservação e a implementação desses postulados. Como te questionei no início, tu achas que em relação, por exemplo, a trabalho e educação, como direito do preso, nós estamos longe dessa perspectiva ou você vê assim no teu dia a dia lá que em alguma medida isso acontece? Eu sou uma pessoa muito esperançosa, talvez por isso que eu escolhi trabalhar no sistema penitenciário. Eu acredito que eu ainda tenho esperança no sistema penitenciário da gente tentar, o mínimo que a gente consiga fazer, mudar alguma realidade. Na questão da educação, nós temos uma escola prisional aqui na cidade de Santa Maria, a Escola Estadual Julieta Balestro, que tem salas de aula na PESM, na Penitenciária Estadual, como também no Presídio Regional. As professoras são verdadeiras guerreiras nesse sentido de tentar buscar
novos alunos, tentar trazer para dentro da sala de aula, promovem medidas, promovem ações visando captar mais estudantes. As mulheres no meu presídio são pessoas que têm bastante interesse, não são raros casos de mulheres que eu vejo, que eu atendo e que conseguiram concluir o ensino fundamental e médio dentro dos muros, intramuros. E isso eu acredito que é sim uma vitória. Muitas vezes, desde o ano de 2011, se não me falha a memória, o Presídio Regional de Santa Maria todos os anos, tem fornecido ao menos um curso profissionalizante para as mulheres presas. Então, isso eu acho que acaba agregando. A gente está fazendo, muita vontade de fomentar, de trazer uma nova perspectiva, porque não adianta nada prender uma pessoa, mantê-la segregada por anos a fio, e quando ela voltar para os mesmos estímulos que fizeram ela entrar para o sistema prisional. A gente tem que tentar modificar essa realidade. E, como o senhor falou, a questão de educação e trabalho é o principal fomentador dessa modificação, dessa transformação. Se a gente conseguir mudar o nível de escolaridade dessas pessoas, aumentar, que é um trabalho muito árduo que o pessoal da escola faz, e também trazer curso profissionalizante, que não basta só trabalhar, tem que estudar, tem que aumentar. Às vezes a gente sofre muito problema de que um curso de informática, por exemplo, exige um ensino mínimo para que possa ingressar no curso, e às vezes a gente não tem essas presas. Tem pessoas que não completaram a 4ª série, muitas que entraram analfabetas funcionais, e a escola faz um trabalho muito bonito. O ano passado mesmo foi lançado na Feira do Livro um livro pelas presas, com textos das nossas presas, e tudo foi iniciativa da escola. A questão do trabalho, eu acredito que a gente tem um sério problema, porque ainda são raras as empresas que veem o trabalho prisional como uma forma de reintegrar a sociedade. As pessoas têm um receio ainda de empregar presos. Algumas empresas já quebraram isso. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos a parceria com a empresa têxtil aqui de Santa Maria, Limite Urbano, na qual eles instalaram um ponto, uma parte, um braço da sua fábrica intramuros, dentro do Presídio Regional de Santa Maria, e por muitos anos as roupas eram costuradas pelas nossas presas. Eles forneciam a qualificação profissional, elas fizeram cursos de modelagem, de costura, e elas saíam, além de saírem com alguma qualificação profissional, elas saíam praticamente empregadas, porque a empresa pegava aquela pessoa que já estava qualificada e que já estava trabalhando em intramuros, e quando ela tinha a possibilidade de exercer um serviço externo, ela era integrada ao corpo à equipe da empresa. Hoje em dia já existe um protocolo de ação conjunta também firmado com uma outra empresa de reciclagem de lixo. Ainda não começou, a empresa ainda está atuando nas questões de ampliação do local, mas são tudo expectativas e novas perspectivas que nós podemos dar. Nós fizemos um levantamento agora há pouco, quando surgiu esse protocolo de ação conjunta, para ver quem eram interessados no trabalho, porque existe muito mito de que preso está lá e é bom ficar preso, porque tu não precisa trabalhar, ganha comida de graça, ganha casa de graça. E uma coisa que nos surpreendeu muito positivamente é que das pessoas que tinham possibilidade de trabalhar, praticamente todas queriam. Eles querem trabalhar, eles querem uma oportunidade. Cabe a nós tentarmos conseguir essa oportunidade. E a sociedade precisa mudar um pouco a sua visão sobre isso para tentar fazer com que essa pessoa volte, tenha um emprego e seja possível sustentar dessa forma. Simone, para a gente encaminhar, antes da gravação do nosso programa, tu disse que via a necessidade de um tratamento diferente para o presídio de mulheres, né? Queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso, que realmente eu acho que é um assunto super interessante. A questão do aprisionamento feminino, como eu tinha falado no primeiro bloco, ela tem aumentado em números alarmantes, e essa é uma tendência. As mulheres acabam sendo presas, e pior, elas são presas por mais tempo, em decorrência do crime que cometem. A maior parte dos homens presos são crimes relacionados ao patrimônio. A das mulheres, pelo menos na nossa realidade de Santa Maria, as mulheres, a maior parte é crime equiparado a hediondo, que é o tráfico de drogas. Sim. Essas pessoas acabam ficando por mais tempo recolhidas em regime fechado, e acaba apenas sendo muito mais dura. O que acontece é que as mulheres, boa parte das famílias monoparentais, hoje em dia, são chefiadas por mulheres, né? E a mulher, quando vem presa, a gente costuma dizer que ela não vem presa sozinha. Ela traz toda a sua família. Quando nós atendemos uma mulher, num atendimento qualquer de uma reclusa,
Primeiro atendimento, ela sempre, além de trazer as questões jurídicas dela, ela traz as questões jurídicas do filho mais velho, do filho mais novo, do irmão. Elas são pessoas que acabam sendo abandonadas lá dentro do sistema. E essas mulheres, elas precisam de um tratamento diferenciado, sim. Não questão de privilégio, professor. Não é essa a defesa. A defesa que se faz, todos estão segregados de sua liberdade, todos estão privados de sua liberdade. Mas, ao passo, quando uma mulher é gestante, isso é uma questão biológica, né, que afeta o feminino, uma mulher gestante, ela necessita, até pela lei de execução penal, ela precisa de um tratamento diferenciado. Infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, isso é uma realidade brasileira, nacional, nós temos tão somente 4 presídios femininos. Santa Maria, a maior parte das mulheres presas no Brasil hoje estão em estabelecimentos mistos, ou seja, presídios pensados para prender homens e que foram adaptados minimamente em razão da necessidade de trazer mais mulheres. Claro. Muitas delas ficam, às vezes, presas em celas. A unidade materno-infantil, por exemplo, que a lei prevê que a mulher gestante no estado puerperal, para manutenção da amamentação, ela possa ficar com seu filho, acompanhada de seu filho. E isso, aqui no Rio Grande do Sul, só é possível em 2 penitenciárias. Aqui em Santa Maria, por exemplo, a solução que tem se encontrado administrativamente em parceria com o Poder Judiciário e com o Ministério Público é concessão de prisão domiciliar. Simone, eu queria agradecer profundamente a tua presença aqui no programa. Eu sei que as agendas são super complexas e difíceis, né? Mas fica então o agradecimento de toda a equipe. Nós que agradecemos a oportunidade de falar sobre esse tema. Fique ligado nos próximos programas da TV Unifra e até a próxima!